Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Grato a Deus por essa rica oportunidade de poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E com isso estreitar o nosso relacionamento com Ele. Todo o nosso encontro deve ter esse objetivo, deve conter esse objetivo. De estreitar, de se aproximar, de estar perto do nosso Deus, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Eu convido a Igreja de Cristo para se colocar de pé, para que nós possamos efetuar uma oração a Deus, para que Ele venha abrir o intelecto de cada um, para que assim como você absorveu todo o conteúdo das aulas passadas, você esteja também disposto a absorver esse conteúdo, porque é de igual importância os conteúdos que já foram apresentados. Vamos orar a Deus? Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, meu Deus, na Tua casa, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Sempre, Senhor, sempre estamos presentes aqui, para render ações de graças ao Senhor por tudo quanto Tens feito em nossa vida. Nesta oportunidade, Pai eterno, nos encontramos aqui juntamente em comunhão, os irmãos, para falar dos Teus princípios, para falar do Teu grande amor, para falar do perdão dos pecados, dentre várias coisas da qual tem por objetivo nos edificar, nos encher de graça, de sabedoria para a vida aí no mundo lá fora. Pois o mundo, Senhor, é cruel, ele nos oprime, nos aperta, mas nós temos o alento de um Deus que está sempre presente conosco por meio da Tua santa e imutável palavra. Pai amado, abre o intelecto de cada aluno aqui, dê graça, dê sabedoria para que ele possa absorver os conteúdos da melhor forma possível, pois a Tua palavra é luz, a Tua palavra gera paz, gera alento, gozo e alegria. Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas que aqui estão possam sair daqui mais uma vez, meu Deus, edificados pela Tua palavra. É assim que eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém me auxiliasse com água, por gentileza. Meus irmãos, como nós vamos seguir um ritual, eu não quero ser diferente ao cronograma já exposto, e assim como fez os demais professores, a nossa aula vai ter dois momentos. O primeiro momento nós vamos tratar alguns assuntos interessantes e a gente vai ter um coffee break e após a gente volta para concluir a nossa aula, ok? Vamos seguir essa ritualística porque aí fica tudo certo, tá bom? Mas hoje nós iremos abordar o perdão dos pecados, né? O pecado é objeto de discussão ao longo da história. Em dado momento a gente qualifica algumas condutas como pecado, e em outros momentos essas condutas deixam de ser pecado, gerando aí uma incógnita, uma pergunta que não quer calar. Ora, o que realmente seria o pecado? E nesta noite nós iremos abordar o perdão dos pecados que Cristo Jesus ofereceu para nós, para nos resgatar, e mediante o perdão dos pecados, nós fomos justificados em Cristo Jesus e regenerados para participar ou para pertencer a esta família que vai morar no céu. Lembrando os irmãos que nós declaramos o que eu irei apresentar aqui, nós declaramos isso como regra de fé. A Assembleia de Deus declara esses princípios que já foram e que serão e que será apresentado hoje à noite como a nossa regra e prática de fé. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que guardar isso como algo indispensável à vida religiosa, à vida humana. Pois bem, a nossa introdução, o slide 2, por gentileza. A nossa introdução.
A nossa introdução diz ali: a declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem por objetivo imprimir na consciência cristã valores intrínsecos e indissociáveis à atividade religiosa. Nesse sentido, o artigo 7º da mesma declaração apresenta o perdão dos pecados, a salvação plena e a justificação pela fé por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, como parte desse conjunto de 16 artigos que compõem princípios bíblicos fundamentais que garantem a apresentação e a manutenção da ortodoxia bíblica em tempos difíceis. Nós vamos tratar disso. A apresentação e a manutenção. Nós vamos olhar a correlação, a relação objetiva entre a nossa declaração de fé, que nós estamos estudando, com a Bíblia Sagrada. É isso que nós estamos aprendendo. A relação objetiva. Uma linha direta, sem curva, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Sempre proferindo aquele versículo que diz: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então nós somos rígidos quanto à ortodoxia bíblica. Nós somos rígidos. E como eu disse ali na nossa introdução, a declaração de fé da Assembleia de Deus tem por objetivo imprimir mesmo, cravar na consciência cristã valores que a atividade religiosa, a prática religiosa, sem esses valores, ela perde totalmente a sua validade. Então nós temos que guardar para que o nosso culto racional ele seja válido e recebido pelo Senhor. Então devemos guardar esses princípios, certo? A nossa introdução. Por gentileza, volta ao slide primeiro. Aí no nosso slide primeiro, meus queridos, nós temos aí a nossa palavra-chave. Eu quero dar ênfase aqui bastante nesse final, dessas palavras-chave. O artigo 7º, ele consiste no perdão dos pecados. Claro que o nosso título é o perdão dos pecados, mas ele se subsiste, se fragmenta naquele aspecto ali, no perdão dos pecados, na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos, as referências estão ali, Atos 10, 43, Romanos 10 e 13, 3 e 24 a 26, Hebreus 7, 25, 5 e 9. Então veja, é o que está lá na nossa introdução. Esses são os valores que nós vamos discutir hoje à noite. Mas para começar, para discorrer o nosso conteúdo, eu gostaria de falar um pouco para você sobre perdão, salvação, justificação e Jesus Cristo. Você com a sua caneta, por gentileza, foi um lápis meu, mas por gentileza você pode acrescentar aí. Pecado, nessa palavra-chave você pode acrescentar pecado e fé. Eu pensei tanto nisso e eu acabei esquecendo de inserir nas nossas palavras-chave. Você pode introduzir, a gente não vai ter nenhum prejuízo quanto a isso, tá bom? Até mesmo no estudo, é fundamental que você rabisque, risque, deixe bem expresso aquilo que é mais, precisa ser mais evidenciado. Pois bem, perdão é a nossa primeira palavra, que salta aos olhos. E é o nosso título, Perdão dos Pecados. Qual o objetivo do perdão? Vivemos tempos difíceis, tempos muito difíceis. Se a gente for olhar o IBGE, a estatística de divórcio no Brasil é enorme. Justamente porque falta este instituto, essa virtude está faltando no meio da sociedade, que é o perdão. Isso na relação familiar, conjugal. Perdão quanto aos pais e os filhos, perdão na relação de trabalho, perdão na relação econômica, perdão quantas pessoas morrem de repente no trânsito, por intolerância ao trânsito,
onde um diálogo, um pedido de perdão. Nós tivemos um inconveniente esses dias aqui na igreja, não é mesmo? Por conta da falta de dispensar um princípio fundamental, as relações sociais, as relações humanas. Então o perdão, a gente precisa discutir ele. A gente precisa dissecar ele para compreender e começar a praticar como verdadeiramente esse princípio se impõe. Como ele se impõe, como ele deve ser observado biblicamente, como ele se impõe. Não é o que eu acho, o que eu penso que é o perdão, mas como ele se impõe como princípio fundamental à atividade religiosa, à vida em comunidade. Então o perdão nada mais é, a grosso modo, do que trazer a sua originalidade às relações sociais. Deus trabalha constantemente, desde o Éden, perdoando a humanidade com o objetivo de se relacionar novamente com o homem. Perdão serve para isso. Para trazer a origem àquilo que se perdeu. Essa é a finalidade do perdão. Ah, eu perdoo, mas eu nem quero ver perto de mim. Não. Isso aí é para afagar, para trazer alento às consciências pesadas. Isso não é perdão. Porque todo perdão, obrigatoriamente, biblicamente, obrigatoriamente, ele tem que trazer de novo a origem àquela relação perdida. É só olhar Deus com a sua criação. Não é mesmo? Quando você aceita Jesus, ele fala, eu te perdoei, mas eu não quero nenhum relacionamento com você. Funciona assim? Não funciona assim. Então o perdão, ele traz as origens novamente. Em qualquer relação, em qualquer circunstância, ele traz as origens. Pode confrontar, pode ir de encontro, né? Algumas narrativas da atualidade, que a gente ouve muito. Mas isso é princípio, irmão. Isso é princípio. É princípio para a gente se aproximar de Deus, se aproximar mais do nosso próximo. Servir mais a Deus com autenticidade. Essa é a baliza. Agora as relações humanas, a gente vai arrumar 1001 desculpa para tentar se aproximar do outro ou não se aproximar. Mas se a gente usasse genuinamente esse princípio, toda vez que uma relação, seja ela conjugal, seja ela em qualquer circunstância, se houvesse um pedido genuíno de perdão, e em contrapartida, a dispensação do perdoar, certamente não haveria problemas algum quanto às relações humanas. Então o perdão ele serve para isso. E nós, o que nós fazemos com isso? Nos aproximamos. Nos aproximamos da melhor forma possível. A situação é essa. Nos aproximamos da melhor forma possível. E o perdão, como que ele pode ser analisado? Mais ainda. Ora, o perdão ele é uma via de mão dupla. Ele tanto tem que promover a satisfação, a paz, o consolo para quem sofreu o dano, quanto para quem causou o dano. Essa é a finalidade do perdão. Agora, se você está com alguém, ou está próximo de alguém, se relaciona de alguma forma com alguém, e essa pessoa tem por hábito te alvejar constantemente. Ela te alveja constantemente, reiteradamente. No mesmo ato, na mesma condição, para te ferir, e ela pede perdão, e logo continua no mesmo ato, essa pessoa precisa rever o seu conceito de perdão. Isso não é perdão, é um ato egoístico.
É um meio dessa pessoa aplacar a sua consciência pesada, porque promoveu o sofrimento a terceiro. Mas mesmo ela sabendo que logo após ela reiteradamente vai insistir no mesmo erro, só para ferir, isso não é perdão. Não. Precisa ser explicado o que é perdão para essa pessoa. Irmãos, a gente tem que perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. Sim, mas de forma reiterada, irmão. De forma reiterada. Você nunca parou, a gente tem que parar para prosseguir, para ir avante, para naquilo que a gente já cometeu não fazer mais. O nome disso é egoísmo. Você está com a sua consciência pesada, então você chega no outro e obriga o outro a te perdoar. Não, irmão, você tem que me perdoar porque nós somos crentes. Não é por aí. Não é por aí, irmãos. E aí você perdoa, a pessoa continua insistindo no erro. E como eu faço? Qual a minha situação? Se eu sou alvejado constantemente? Ora, a sua situação é pedir misericórdia a Deus. É pedir misericórdia a Deus. É uma situação complicada. E nós homens, somos habituais nesse comportamento. Nós temos uma facilidade na relação conjugal com esse comportamento. Repense o seu conceito de perdão. Viu? O perdão, nem que você venha agindo na mesma forma, mas mude, viu, em nome de Jesus. Muda. Deus não te salvou, não nos salvou para reiteradamente fazer o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou qualquer que esteja nas nossas relações, no nosso ciclo social sofrer, não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para seguir avante, para saber o que é a vida cristã, para saber o que é um bom relacionamento. Pare com isso, em nome de Jesus. Pare com isso. Peça misericórdia. Converse com os seus amigos, converse com os seus cônjuges, converse com os seus filhos e para com isso. Você pode errar, mas em outras circunstâncias. A não ser que você tenha prazer. Você tenha prazer de produzir esse tipo de comportamento. Você tenha prazer de produzir esse tipo de comportamento. Mas em nome de Jesus, aprenda o que é perdão. De repente, se alguém se encaixa nesse perfil, isso não é perdão, isso é egoísmo. É porque você está com a consciência pesada e você precisa descarregar. E você obriga o outro a te perdoar. Obriga, não no sentido de obrigar, mas no sentido de coagir. Criar elementos que o outro fique sem saída a não ser perdoar. E você perdoa. Não deixe isso te afetar. Interiormente, quando vir algum ataque, alguma situação que vai te deixar triste, evita situações assim. Mas aprenda o que é o perdão. E o perdão, quando você perdoa genuinamente, não tem essa de, eu vou voltar lá atrás, não. É você não compreender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho. Porque sabe, quando Jesus fala que o ímpio é como aquele que aceitou a Jesus, é como cão e cai da graça, é como cão que volta ao vômito. Isso fala sobre racionalidade. O animal ele não tem racionalidade para compreender o que é o Evangelho. Agora você que é um ser racional, você não pode voltar constantemente ao vômito derramado para suscitar questões presentes, para sofrer de novo. Isso pressupõe racionalidade, e o Evangelho nos chamou para ser racionais, para apresentar a Deus constantemente o nosso culto racional. Então, por gentileza, se você é um crente,
e tem esse tipo de prática, para com isso. Peça a Deus misericórdia. Não pratique mais isso, porque é voltar ao vômito. É voltar àquilo que não vai produzir edificação alguma no seu lar e na sua casa, ou em qualquer relação no mundo afora. Não é assim que Jesus fez conosco? Né? Ele nos perdoou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é a sua relação social aí fora? Como é a sua relação conjugal? Ela brilha? Ela brilha? Ou ela fede a vômito? Porque constantemente cônjuges ficam jogando um na cara do outro, achando que estão certos. Passou, passou, você é crente, peça para Deus capacidade de perdão, perdoa e segue, porque Paulo diz que nós seguimos para o alvo, deixando as coisas velhas que passaram. Isso é perdão. Sobre a perspectiva bíblica, isso é perdão. Tá certo? Perdão dos pecados. O outro ponto que eu quero falar com vocês é pecado. O que é o pecado? O que definir como pecado? Onde, quando lançar mão desse instituto ou desse princípio para julgar ou para conversar com alguém, para resolver qualquer situação? Não está lá no slide, eu pedi para vocês anotar, porque foi um lapso meu, acabei esquecendo de colocar, tá? Mas vocês escrevam aí, pecado e fé. Quando utilizar o pecado? O que é pecado? A gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir isso. O pecado, e aí eu vou beber numa fonte do direito, que é um conceito de infração penal, de um erro, né? De um erro. A infração penal, ela tem um conceito. E aí o pecado eu fui beber para me tentar parafrasear e conceituar e trazer alguma coisa para vocês. Pecado, ele serve para medir o grau de reprovação social da conduta humana. Todo comportamento, ele é mensurado como positivo ou como negativo. Todo comportamento. Toda atividade humana, ela é medida. Existe uma tabela, né? Um código de ética e um código moral que estabelece para nós o que é certo, o que é positivo e o que é negativo. A Bíblia Sagrada é essa tabela, ela estabelece o que é pecado e o que não é pecado. Então, se o pecado mede o grau de reprovação social da conduta humana, toda vez que você olhar para alguém e ele estiver infringindo um princípio bíblico, você conhecedor da Bíblia, você vai dizer, fulano está pecando. Ninguém que não conhece a Bíblia pode dizer que alguém está pecando. Porque é condição, a relação da definição que você está fazendo, da conduta do outro, tem que ter correlação objetiva com o texto sagrado. A gente ouve muito as pessoas, e aí a gente vai analisar o pecado sobre a perspectiva subjetiva e objetiva. Qual é a perspectiva subjetiva? A perspectiva subjetiva é o que você pensa, o que você acha sobre o pecado. É o que você acha sobre o pecado. Você olha alguém, vê o comportamento de alguém e diz, olha, fulano está em pecado. A partir do que você pensa, a partir do que você acha. E para nós, não interessa muito essa visão subjetiva. Não interessa muito essa visão subjetiva. O que você pensa sobre o pecado. Porque você mesmo está rodeado de fraquezas. Né? Às vezes você está olhando o argueiro no olho do outro, e Jesus falou sobre isso. Né? Jesus falou sobre isso.
o argueiro no olho do outro quando você tem uma trave nos seus olhos. Então essa visão subjetiva, e a gente já trabalhou muito, a nossa igreja já viveu muito dentro dessa visão subjetiva de pecado. Hoje, se a gente for olhar a história da nossa igreja, tem muita coisa hoje que não é pecado mais. Por quê? Porque era uma visão subjetiva. Estava errado? Não estamos aqui para dizer que estava errado. As pessoas concordaram com aquilo. Né? O dia que você desce ao batismo, nas águas, o pastor que vai imergir você, ele faz algumas perguntas. Dentre elas, se você concorda com a regra de fé da nossa igreja. Então você concordou com aquela regra de fé. Todavia, isso passou, e isso é notório para todo mundo. Não é um tabu para nós. Que existem algumas situações, alguns comportamentos que não são mais considerados pecados. Se tornou obsoletos. Ou seja, isso era uma visão subjetiva, que serviu para determinado tempo, agora já não serve mais para nós. E qual seria a visão objetiva e por que deveríamos nos reger por essa visão objetiva? Um dia eu pensando sobre o pecado, eu cheguei à seguinte conclusão. Ora, nós somos chamados por Deus para promover a vida. Nós somos uma extensão do Criador. Deus é o Pai, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos uma extensão do Criador. Pelas mãos da igreja de Cristo aqui na terra, o Evangelho é anunciado. Pessoas são salvas, o Espírito Santo possuindo essa igreja, dispensando dons espirituais, ela faz milagres e maravilhas pelo mundo afora. Isso é inegável, certo? Então Cristo é o cabeça e nós fomos chamados para isso, para promover a vida, exclusivamente para promover a vida. E quando algum desavisado tem facilidade, como eu disse no início aqui, de lançar mão sobre esse instituto, sobre esse princípio, tem grande facilidade, sem conhecimento de causa, sem um conhecimento objetivo, mas apenas com conhecimento raso, subjetivo. Esse ser que foi chamado por Cristo e alcançado pela misericórdia, perdoado os seus pecados, ele passa agora a não ser mais um promotor da vida, mas um promotor da morte. Você há de convir comigo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é mesmo? Então, todas as vezes que você lança a mão do pecado, para dizer, fulano está em pecado, você está matando ele. Você está matando ele. Essa é uma visão subjetiva que não nos serve. Não nos serve. Ah, mas e o pecado? Não, o pecado, vocês estão aprendendo, vocês vão olhar quais são os princípios que nos regem, e a partir de então, você vai denunciar o pecado. Não tem nenhum problema de forma objetiva. O que eu estou dizendo aqui é a subjetiva. É aquilo que você imagina que é pecado. Aquilo que você acha que é pecado e não tem nenhum lastro bíblico nisso. Não existe nenhum fundamento bíblico nisso. Então o pecado, para que você não produza a morte na vida alheia, na vida de terceiro, ele deve ser visto de forma objetiva, em última análise, com muito carinho e zelo pela vida que transgrediu. Quer ver um exemplo? Jesus fala, se teu irmão pecar, e você vê esse comportamento, essa conduta, vá até ele, repreende ele. Repreende o irmão. Afeto, zelo, cuidado. Não cochicho, fofoca, prazer. Eu sabia que ele ia cair. Outro dia eu disse para a juventude numa aula da escola dominical que nós somos agentes de contenção. Aquilo que edifica, a gente toca para frente. Compartilha, não é? Esse é o comentário de hoje, a expressão mais correta. Compartilha aquilo que edifica. Aquilo que não edifica, nós somos agentes de contenção, não de propagação. Chegou até você, acabou o assunto.
você não tem conhecimento de causa, acabou o assunto. Sob pena de você contribuir para a morte daquele irmão. Você foi chamado para isso? Ninguém foi chamado para isso. Você foi chamado para promover a vida. E a vida eterna. Por meio de Cristo e da ação presente do Espírito Santo. Então o pecado, o que é adultério, está registrado lá. O que é fornicação está registrado. O que é abominação aos olhos do Senhor, a visão monogâmica do relacionamento está registrado lá. A visão biológica do homem e da mulher está registrado lá. Ponto. A partir desse conhecimento, você discorre qualquer coisa. Você tem capacidade de dialogar em qualquer circunstância, em qualquer momento. Fora daí, meu querido, fora da baliza do texto sagrado, você vai estar pecando e causando a morte às pessoas. Deus não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. Então reveja o seu conceito sobre pecado. Observe bem o que é o pecado, certo? E ainda nesse princípio, o pecado ele surge aonde? Onde é que surge o pecado? Ele surge no coração de Lúcifer. É isso que diz a nossa declaração de fé. Ele surge no coração de Lúcifer. Quando está diante de Deus, ele almeja, deseja o lugar que não é seu. Então essa é a origem, lá no início, a origem do pecado. E nós cremos nisso, porque a declaração de fé diz isso. Agora, quanto à humanidade, o pecado original ele está em Adão e Eva. Né? Quanto à humanidade, o pecado original está em Adão e Eva. Eles pecaram, e com eles toda a humanidade pecou. E por conta dessa herança, nós estamos debaixo, né? Nós ainda sofremos os reflexos do pecado. Infelizmente, a gente ainda sofre os reflexos do pecado. As nossas paixões ainda estão aqui, as minhas paixões ainda estão comigo, as suas paixões ainda estão com vocês, e nós estamos lutando contra elas. A partir da Bíblia Sagrada, nós estamos lutando, porfiando por dias melhores, por estar na presença de Deus constantemente. E, como a gente vai discutir a salvação plena, estar plenamente um dia na presença do Senhor, servindo Ele com alegria, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. A gente nunca mais vai precisar discutir essas situações, porque são coisas passadas. Essas coisas serão passadas. Então o pecado é isso. O pecado é isso. E o interessante notar é que você vai constranger a pessoa. Você vai apresentar, conversar, dialogar com as pessoas que estiverem erradas. Mas o convencimento de que ela é pecadora, é só o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a ele convencer o pecador, não cabe a nós. Às vezes a gente fica estressado, quer discutir acerca de algumas situações, em alguns momentos, né? Mas quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a gente pode analisar, irmãos, que o ser humano, a humanidade, ela não está muito voltada a querer reconhecer isso. Isso é herança também lá do Éden. Herança do Éden. A humanidade não está muito preocupada, ela não quer reconhecer. É como se ela tivesse correta, é como se ela tivesse certa. Já viu a expressão
eu já tenho Deus. Deus está em todos os lugares. São expressões para justificar os seus erros, as suas falhas, as suas injustiças. Ou seja, eu sou injusto, estou em pecado, mas Deus está comigo. Ou seja, Deus concorda com tudo isso. Eu, por exemplo, cheguei aos 23 anos, 22, 23 anos, para reconhecer os meus pecados. Para reconhecer os meus pecados. E a gente não precisa ir muito longe para ver isso. Sai aí na rua, começa a conversar com as pessoas, logo elas vão dizer para você, olha, eu já tenho Deus, Deus está comigo. Isso é uma herança, porque quando Deus vai falar com Adão e Eva, Adão, a primeira coisa que ele fala, Senhor, isso ocorreu porque a mulher que tu me deste, é uma herança. O reconhecimento do erro, irmãos, é difícil demais. O ser humano, ele tende sempre a se justificar. Ele é habilidoso em se justificar e não reconhecer os erros. Reconhecer os erros. Mas pasmem os senhores e as senhoras. É libertador quando alguém fala, você é assim, e você fala, de fato, eu sou assim. É libertador. Ou coisa difícil é quando alguém fala, você é assim, e você fica brigando contra aquilo. É difícil. Mas quando alguém fala, você é assim, e aí você faz um exame de consciência e fala, realmente eu tenho esse traço. Realmente eu tenho esse traço. Eu vou melhorar. Né? Eu vou melhorar. Isso é libertador. Agora você já viu tanto quanto você se justifica? Ao invés de reconhecer e acabar com toda porfia, com toda contenda, com toda rixa, e você protela, porque se justifica. Reconheça. Não é impossível, por exemplo, nas relação conjugal, que a minha esposa, eu já fiz 17 anos de casado, ela não conhece as minhas fraquezas. Ela sabe das minhas fraquezas. Assim como eu sei das fraquezas dela. Então não tem como eu falar para minha esposa, você está errado, eu não sou assim. Já são muitos anos. Sei que tem irmãos aqui com muito mais anos de casado, mas é isso, irmão. É isso. Reconheça, é libertador quando você reconhece as falhas. Não estamos falando aqui de pecado muito agravante, estamos falando de situações corriqueiras e que causa em muitas pessoas, um sofrimento terrível. Vai reconhecendo aos poucos, vai olhando para dentro de você e reconhecendo aos poucos. Isso é libertador. Depois você me fala. Salvação. A salvação, o que é salvação? Ora, só pode ser salvo quem se encontra em uma situação constrangedora, de qualquer natureza. Correto? Você está em apuro econômico, você precisa de um escape. Você precisa de um auxílio. Você procura um amigo, procura os bancos para resolver aquela situação financeira. Para te salvar daquele aperto, daquele infortúnio. Você está com um problema conjugal, às vezes chama o pastor, ou às vezes um familiar, um patriarca da família. Você precisa resolver. E quanto ao pecado da humanidade? Quanto ao pecado da humanidade? E aí na cruz, salta aos olhos, dois pontos fundamentais, que eu falei outro dia aqui. O primeiro, a vergonha, e o segundo, a honra, a virtude. A vergonha é nossa, porque o pecado era nosso, o opróbrio era nosso, o vexame era nosso.
Mas Cristo tomou para si tudo isso e levou na cruz. Então, todo o infortúnio representado na cruz era para nós, é nosso. Agora, a capacidade de agir em favor de outro e passar por tudo isso, isso é virtude, isso aí é de Cristo, pertence a Ele, é dele. O nome disso é amor, pertence a Cristo. Então a cruz é a representação máxima da salvação que o homem pode ver no mundo afora. Ninguém fez um ato como Cristo fez. Ninguém faria ou fez algo como Cristo fez por nós, para nos salvar daquela condição temerária, vexatória, vergonhosa, e que nos aguardava só a perdição. Inimigos de Deus, todos os adjetivos negativos possíveis estavam sobre os nossos ombros, e Ele veio e tomou para si. Então a cruz é a representação máxima da salvação. Eu vou falar, eu fui salvo em tal circunstância, alguém me ajudou. Não, mas o que é de mais belo, o de mais perfeito? Perfeito é feito até o fim. O que é de mais perfeito, só a cruz para representar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A salvação é isso, você tem que ter consciência disso. Tem que olhar para a cruz e ter essa percepção de que você era pecador, continua sendo pecador remido agora pelo sangue, rumo ao céu, mas essa é a representação mais bela. Representação mais bela. Os discípulos, no capítulo 6 de João, Jesus ali falando sobre a ceia, eles não tinham presenciado esse ato. Já conseguia observar de longe, mas eles não tinham presenciado o ato em si. E Pedro diz, quando Jesus fala, e vocês não querem ir quando a multidão dispersava? Pedro falou, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Ora, meu irmão, quero dizer para você, não há, se você ainda estiver olhando para a cruz, não há justificativa no mundo que te faça virar os olhos para outra situação. Não existe situação no mundo alguma que faça você olhar para outro lado. Porque a expressa manifestação da salvação na cruz é algo sublime. Não tem palavras, não tem palavras. Então isso é salvação em Cristo Jesus. Isso é libertação em Cristo Jesus. Certo? Justificação. O que vem a ser justificação? Eu sempre tive um dilema, porque estudando eu aprendi que justiça é a justa retribuição pelo ato praticado. Justiça é a justa retribuição pelo ato praticado. Ora, você deu um tapa em alguém, só a título de exemplo, o justo é você receber um tapa de volta. Isso é justo. Se você emprestou certa quantia para alguém, o justo é você remunerar aquela pessoa com o valor cheio, mais os juros adicionais. Porque aquela pessoa trabalha com dinheiro. Isso é justo. Uma relação econômica, para que o dinheiro fique num prato da balança e o produto no outro prato da balança, a relação tem que ser justa. Então, justiça é a justa retribuição por tudo que fazemos. Né? Veja que quanto à salvação, Deus usou o amor. Mas quanto ao erro, Deus fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Agora, para salvar, Deus usa o amor. E eu sempre ficava num dilema, meu Deus, mas como que pode? E aí eu consegui sintetizar isso da seguinte forma. Ora, não é justo aquele que
vendo uma determinada dívida, a minha dívida e a sua dívida, o meu pecado e o seu pecado, vendo essa dívida, e chegue a dizer: olha, eu vou pagar essa dívida, eu vou quitar essa dívida. E essa pessoa quita a dívida. Logo, ele tem poder sobre você para te cobrar essa dívida, porque ele quitou ela para você, e essa dívida transferiu para ele. Mas quem paga uma dívida de uma pessoa, por exemplo, o presbítero Fábio é meu irmão, é em Cristo Jesus e na carne. Se eu pagar uma dívida dele, está na minha escolha. Cobrá-lo, ou simplesmente dizer, por amor, dizer: você é justo. Foi isso que Cristo fez na cruz. Ele tem o título, ele tem o poder para fazer isso. Ele tem o título de justo, porque ele pagou a sua dívida, ele pagou a nossa dívida, e por conta disso, ele tem o poder de chegar e dizer: eu poderia te cobrar, mas eu não vou fazer isso porque eu te amo. Você está justificada. Isso é justificação por Cristo Jesus. Você está justificado. Foi isso que ele fez por nós na cruz. Todavia, aqueles que têm dificuldade de reconhecer que é pecador, está nas mãos de Cristo, porque ele pegou o pecado da humanidade. Todos os homens estão nas mãos do Senhor. E ele diz todos os dias à humanidade: olha, eu quero te tornar justo. Eu quero te tornar justo. Por enquanto, ainda há tempo de você se tornar justo. Porque vai chegar um momento que eu vou cobrar essa dívida de um jeito ou de outro. Ou você se justifica pelo meu sangue, ou quando eu vim nas nuvens, eu vou cobrar de você, homem. Eu vou cobrar isso. E o meu juízo não tem misericórdia. Não tem misericórdia. E a igreja de Cristo está aí, a todo vapor, ganhando o mundo, falando da justificação, falando que o homem tem que reconhecer os seus pecados. E o homem ainda continua reiteradamente agindo dissolutamente. Vai ter que pagar essa conta. Um dia essa conta vai chegar. Mas eu louvo a Deus que aqui está uma igreja justificada pelo sangue de Cristo. E que está compreendendo de forma pormenorizada esses princípios fundamentais à nossa atividade religiosa, ao nosso convívio social, ao nosso convívio em comunidade e em sociedade. Eu louvo a Deus por cada vida que está aqui para aprender da palavra de Deus. Esteve, está e estará. Vocês estarão aqui afinco, aprendendo da palavra de Deus. Esse primeiro contato nosso com o nosso cremos, isso é fundamental. Fundamental. Certo? Então vamos... Que hora que é o nosso coffee break? É agora? Então vamos para o nosso coffee break agora, irmãos. Tá? A gente volta e conclui. Acredito que vai ser muito mais fácil para mim concluir agora com vocês. Ok? Glória a Deus. Pode deixar a nossa introdução aí. Isso, deixa aí para nós. Bom, pessoal, aqui eu destaquei aqui para vocês o nosso primeiro tópico. Diz basicamente assim: o perdão ou a sua ausência faz muita diferença na vida humana. A gente já abordou isso aqui. O perdão ou a sua ausência
faz muita diferença na vida humana. De modo que a reconciliação das relações humanas determina se é saudável a nossa relação com Deus e se a mesma vai permanecer em nossa vida. O que é isso? Ora, se eu digo que amo a Deus e aborreço o meu irmão, eu sou um mentiroso e a minha religião é vã. Não tem validade, não tem estrutura, não tem fundamento o meu comportamento, a minha prática e a minha pregação, ela não tem fundamento. Então, o nosso relacionamento com os nossos pares, com os nossos irmãos, é determinante para ver se nós temos um bom relacionamento com Deus ou não. É determinante, certo? A palavra de Deus é clara quanto ao exercício do perdão em face daqueles que nos ofendem. Foi Jesus Cristo quem afirmou na oração do Pai Nosso. Próximo. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, isso é limpo. E por que então a gente insiste em permanecer intrigado anos, dias, uma vida inteira intrigado com as pessoas que nos cercam? Não tem justificativa para isso. Se você faz isso, você não ama a Deus. Você precisa tecer um relacionamento, cultivar um relacionamento com o seu próximo, para que a partir de então possa aferir, ver, observar um bom relacionamento com Deus. Está aí, Jesus falando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecemos. Ah, mas eu tenho razão. Eu fui alvejado. Eu sou vítima. O homem, Deus não é inimigo do homem. O homem é inimigo de Deus. Foi o homem que rebelou contra Deus. Então não existe justificativa frente a qualquer situação que você esteja passando para não liberar o perdão. Eu não estou certo. As pessoas têm esse hábito. E aí curte aquela amargura, aquele rancor uma vida inteira. Deus te chamou, homem de Deus, mulher de Deus, para ter paz, para irradiar paz, luz, não para guardar rancor. O que é que rege a tua vida, a tua natureza? É a velha natureza? Ou o Espírito Santo está continuamente cultivando algo bom dentro de você? Sem merecermos. Nesse sentido, o apóstolo Pedro deu testemunho da universalidade da salvação por meio da fé. Basta crer no sacrifício de Cristo na cruz para receber o perdão dos pecados. Crer, só crer. Você precisa crer no sacrifício de Cristo na cruz para ser perdoado. Ah, eu preciso que fulano purgue, venha purgar a sua situação, a sua condição humana diante de mim para mim ter condições. O tanto que eu estou sofrendo, ele também precisa sofrer para mim ter condições mínimas para perdoar. Não, não é isso. Ainda que o outro, na condição que se encontra, sem merecer, você dispensa o perdão. Você dá o perdão.
liberta a outra pessoa e se liberta automaticamente. E volta, caso você tenha uma rixa com alguém, e daí você consegue voltar o seu relacionamento com Deus. Porque se você tem rixa com alguém e não resolveu isso, o slide passado eu falei, está bem claro lá. Ficou claro o slide passado. De que as nossas relações humanas vai dizer se a nossa relação com Deus é boa ou não. E está a citação lá que Jesus deixou. Então corra depressa, a Bíblia vai nos orientar. Corre depressa enquanto você está no caminho, para se recompor com seus pares, com o seu próximo. Corra depressa. Viu? Corra depressa. Aqui, em Atos, também está registrado, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receberão remissão dos pecados. Pronto. Creu, recebeu a remissão dos pecados. A gente fala da boa fé objetiva, né? Boa fé objetiva. Você creu no sacrifício de Cristo, você é justificado. E quando alguém chega para você e pede perdão, você precisa abrir o coração dele para aferir se tem verdade ou não? Não. Você tem que liberar o perdão. Não, eu vou pensar primeiro, eu vou ver os teus atos primeiro. Não, é liberar o perdão. É instantâneo. A igreja de Cristo, ela não pode ser celeiro de sentimentos ruins. A igreja de Cristo deve sobejar virtudes. Sobejar, irmãos. Para dar o exemplo para o mundo de que, mas como você suporta, como você aguenta. Eu aguento, eu suporto tudo isso, porque tudo isso é proposta do mundo. E o amor de Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, e o amor de Cristo pressupõe sofrimento mesmo. Então é por isso que eu suporto, é por isso que eu ouço e não revido, é por isso que eu sou alvejado e não vou repelir a agressão na sua proporção, porque eu sou diferente. Eu não sou influenciado pelo mal. Eu venço o mal com o bem. Essa é a proposta do Evangelho. Se tem alguém nesta noite que tem outra proposta, outro meio de agir, por gentileza, acate a proposta que Cristo nos deixou. É sofrer o dano em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Aprenda isso em nome de Jesus. Se você não aprendeu que está em Cristo é sofrer, sinto muito. Estar em Cristo pressupõe, sabe o quê? O que sobra para você em todo relacionamento? Não é lucro, mas é a graça dele que nos basta. Ele vai dizer isso a Paulo. Eu poderia ter um ganho, uma saúde perfeita, um dinheirinho assim. Não é. A graça, estar em Cristo, é a graça que basta. Não quer dizer mais nada do que isso. Então, em qualquer circunstância, você vai olhar para o dano e vai falar, a graça do meu Criador me basta. Ponto, acabou. A graça do Criador me basta. É isso. Próximo slide. Não obstante, o apóstolo Paulo trata com a igreja que está em Roma acerca da importância da confissão e que é só por meio de Jesus Cristo a salvação. E todo aquele que ouvir a palavra de Deus não será confundido nem envergonhado, pois o resultado prático de ouvir e crer no Evangelho é a salvação. Ninguém será confundido. De forma genuína, você crê no sacrifício de Cristo, você não será confundido. O Espírito Santo vai te possuir,
te convencer dos seus pecados, te salvar, te remir pelo sangue de Cristo. E que todo aquele que se aproximar de Deus, de Cristo, ele nos assegura, nos assevera que de modo algum o lançará fora. É todo aquilo, indistintamente. Tanto os apóstolos, que de plano, assim que Jesus chamou, vinde, estavam pescando, largaram as redes, já foi após o mestre. Homens comuns, trabalhador, não tinha nenhum problema social, bem como Paulo, que matava os crentes. Então, às vezes, a gente precisa trazer esse conceito aqui. Porque existem algumas pessoas na sociedade que parece, que a gente vê que parece que não tem. Não, aquele não. Não, são todos, irmãos. Indistintamente, que se aproximar da graça de Deus de forma genuína, é um candidato a ser perdoado e viver pelo Evangelho. Todos. Ok? Próximo. Não, volta aí um pouquinho. Aí nós temos uma citação aqui de Romanos 10 e 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo. 2. Aqui nós vamos ver alguns aspectos da salvação. O que engloba, o que precisa para que haja o perdão dos pecados? O que precisa? Né? Qual o caminho a ser percorrido para que haja o perdão dos pecados? O 2 aí. Aspectos da salvação plena. Justificação. Como poderia o homem ser? Aquele ser ali não é ser para Deus, é ser para Deus. É uma pergunta. Como que o homem poderia ser para Deus? Qual é a conduta plausível, a conduta coerente para ter um bom relacionamento com Deus? Como que o homem poderia ser para Deus? Houve um pequeno erro de digitação ali. O homem afastou-se do seu Criador por razão da sua vida delituosa, não havendo possibilidade de se justificar. Contudo, a morte expiatória de Jesus Cristo possibilitou a justificação do transgressor. O apóstolo Paulo enfatiza que a justificação é por meio da fé em Jesus Cristo, e não havendo distinção entre judeu e gentil, de modo que a justificação ocorre gratuitamente pela graça de nosso Senhor. Aí nós temos uma citação, né? Nós temos uma citação de Romanos, que é a proposta do nosso título. Sendo, pois, justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 24. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, aquilo que a gente já falou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele tomou sobre si os nossos pecados, tolerou o tempo da ignorância, nos colocou na condição de justo, e somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Próximo slide. Em Cristo Jesus. Agora a regeneração. A regeneração. Esse é o nosso caminho para o perdão dos pecados. Você é justificado. O primeiro momento é se justificar. Aqui não, nós não precisamos de mais nada. Independente das circunstâncias, do nível de conhecimento, da posição social, você é justificado. Independentemente do grau de reprovação social,
Porque aqui entra o homem, socialmente falando, de um caráter ilibado, um homem honrado, mas apenas não reconheceu a Cristo como Salvador. Ele entra como justificado, bem como entra também como justificado, não precisa de nenhuma circunstância, né? O mais delinquente da sociedade que você possa imaginar agora. Qualquer um, não precisa de mais nada. Todos eles, crendo em Cristo, é justificado. Certo? Regeneração. Regeneração é nascer de novo. Né? A regeneração consiste na mudança gradual na vida de quem foi alcançado pelo Evangelho. O homem vivendo antes no pecado, segundo o curso da vida, era inimigo de Deus. Agora, justificado por Cristo Jesus, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. A citação, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é isso. Você é gerado em um outro ambiente, em uma outra posição social. Você agora tem outro status social, filho de Deus. Isso é ser gerado de novo. Tá? É outro status social. Próximo slide. A santificação. Por último, a santificação. Esse é um processo básico para quem está em Cristo, para quem creu no sacrifício de Cristo. E a justificação, ela consiste nisso. Após a restauração da comunhão com Deus, o pecador abandona as práticas pecaminosas e se separa para o trabalho do Senhor. A santificação ocorre por intermédio do Espírito Santo, que atua interiormente na vida do cristão e reflete exteriormente em seus atos. A citação no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso, a santificação é isso. É você conseguindo visualizar a cruz, o seu opróbrio, reconhecendo o seu pecado, se voltando para Cristo, sendo justificado por Ele. Agora você passa a ser orientado pela palavra e pela atuação direta e indissociável. Ele não deixa você. Indissociável da pessoa do Espírito Santo. Ele está diretamente ligado com você. Ele quer você. Ele quer te conduzir para o céu. E toda circunstância, e todo processo de lapidação, Ele vai promover, Ele vai te convencer para que você faça. É você que tira, não é Ele que tira. Porque o trabalho do Espírito Santo é te convencer que você tem um erro. Agora cabe a você tirar o erro. De modo que você vai receber o galardão pela benesse que você fez. E receberá a vergonha pelos erros que você fez. Então o Espírito Santo ele te convence, olha, esse ambiente não é propício para você. Essas palavras não devem estar inseridas no seu vocabulário. Olha, a janela da alma, os olhos são as janelas da alma. Olha, eu sou um ser, eu sinto, eu falo, eu preciso ter um relacionamento com você. Eu preciso falar com você. Então a santidade, ela segue essas balizas, esses princípios. E se você cumprir todos os requisitos básicos para a santificação, pode ter certeza, nós nos encontraremos no céu. Glória a Deus. Nós nos encontraremos no céu. Deixando um homem velho, sabendo o que é pecado, sabendo o que é perdão, deixando as coisas velhas, apresentando no seu lar, na sua casa, nas suas relações, o seu comportamento racional, sofrendo dano em qualquer circunstância, sofreu dano mesmo. Ah, mas eu vou ser o salvador do mundo agora, eu vou colher para mim
todos os problemas do mundo. Não, não é isso que a gente está dizendo aqui. É quando você, em alguma circunstância, pelo amor da vida que está se relacionando com você, por amor a você e ao Evangelho, você sofre o dano. É isso. O processo de santificação consiste em uma vida de paz, em uma vida que você olha para todas as circunstâncias que orbita, que circunda, que rodeia a sua vida, e aí elas não te afetam em grandes proporções. É só uma dica, e eu uso bastante isso, em momentos de dificuldade, eu uso bastante, eu vou agir, me comportar dessa seguinte forma. Por exemplo, existem situações, atos, fenômenos na nossa vida que a gente não tem controle sobre eles. Por exemplo, um fenômeno da natureza. A exemplo agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ninguém consegue mensura agora, mas ninguém consegue prever o que iria acontecer. E ninguém consegue ter força para lidar com essas circunstâncias. Outro exemplo, a morte de um ente querido. São fenômenos naturais. Às vezes alguns vão mais cedo, a gente não esperava. Outros vão morrer de velhice. Na verdade, os entes queridos a gente espera que nunca se vai, mas são fenômenos naturais. E que você não tem força para lidar com isso. Então você coloca na balança da sua vida se vale você passar a vida inteira relutando contra aquela situação. Porque é grande demais, você não tem força para lidar com isso. Então eu uso isso quando eu estou em apuro. Qualquer coisa que eu coloquei na balança da vida é maior do que eu não vou medir força. Não vou medir força. E a outra circunstância? São as coisas pequenas demais. Né? As coisas pequenas demais. Eu tenho a minha paz interior. Eu procuro ter paz interior. E que isso irradie na minha convivência. Agora, toda vez que vinha alguma coisa até você que for pequeno demais, você coloca na balança e observe. Isso vale mais do que a minha paz? É um exercício fenomenal. Faça, tenta fazer. Isso vale mais do que a minha paz? E aí você fala assim, mas você resolveu? Meu amigo, a vida humana é um constante exercício. Somos colocados, somos inseridos em circunstâncias da vida inédita, que eu nunca vivi, que nós nunca vivemos. Então não tem como eu dizer como você vai agir ou como eu vou agir. Mas você tem que se precaver em algumas circunstâncias. Às vezes, como a gente disse no início, na relação conjugal. São tantas coisas pequenas que tiram a paz do seio familiar, irmãos. Tantas coisas fúteis que tiram a paz do seio familiar. Então faça esse exercício. Você vai ter uma vida santa, maravilhosa diante de Deus. Certo? Vamos para frente? A justificação, acho que a gente fecha aqui, né? Que slide que é esse? Acho que a gente fecha aqui, é o finalzinho. Acho que no final aí é só as considerações finais. Justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. A palavra justificação significa tratado como justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os pecados do crente, mas imputa nele a justiça de Cristo. A Bíblia faz várias citações a respeito da justificação e que a mesma só ocorre por meio da fé. Por exemplo, Romanos 5:1, Gálatas 3:24. A justificação não é conquistada por meio das nossas próprias obras, mas somos cobertos pela justiça de Cristo, de Jesus Cristo. Efésios 2:8
Tito 3:5. O cristão, quando declarado justo, é assim liberto de toda culpa do pecado. Você é justo, porque aquele que ia te cobrar, como eu disse no início, chegou para você e escolheu te amar. Por isso que você é justo. E te deu o título de justo. Por isso que você é justo e justificado pela fé. Justificado pela fé. Tá? Não tenha mais dúvida disso. Tá? Não tenha dúvida disso. De que seus pecados foram perdoados. Você quer ver uma dúvida? Eu estou falando não tenha dúvidas, é porque isso é recorrente na vida das pessoas. Observar o diálogo das pessoas, o que elas falam diante de algumas circunstâncias. Acredito que algum de vocês já tenha passado por isso. Quando acontece um fato inesperado, um fenômeno da natureza, um caso fortuito, ou seja, uma ação humana que você não espera. Eu falo, meu Deus, sofri um dano, saúde, um acidente, motocicleta, automobilístico, de carro, roubaram o meu mercado, roubaram a minha casa. Você não espera isso. Logo, veio um sentimento, a primeira coisa que aparece é, ora, eu te sirvo tanto. Olha o sentimento de culpa, não tem mais isso não, irmão. Essa culpa já foi perdoada na cruz do Calvário. Eu te sirvo tanto, estou em todas, por que me sobreveio? Porventura alguém na minha casa está em pecado? Não é essa a questão que vem primeiro? Não é isso que vem, irmão? Sentimento de culpa, irmãos, essa culpa já foi paga lá na cruz do Calvário. Você não precisa ter mais esse sentimento de culpa. E mais, se você não sabe, você está rodeado de fraqueza ainda. Ainda você tem um monte de fraqueza. E se Deus fosse me cobrar pelas minhas fraquezas, eu vivia com um saco nas costas mendigando. Porque todo mal sobreviria sobre mim se Deus fosse olhar minhas fraquezas. E se Deus fosse olhar nossas fraquezas nessa noite, seria da mesma forma. Olhe para um Deus que perdoou os seus pecados e que é misericordioso, e a pessoa do Espírito Santo está no seu interior dizendo, o que ele diz para você constantemente, melhora esse aspecto, você é um salvo, você é um crente, ele convence, porque quando você tem esse sentimento, olha, Deus está me apurando porque eu estou em pecado, você está dizendo que o Espírito Santo está te coagindo, ele não coage ninguém. Ele vai te convencer. Ou você acha que ele não tem condições suficientes para te convencer? Ou você acha que ele não está usando esse trabalho maravilhoso para te convencer de muitas coisas? Ele está te convencendo. Você não vai sair mais o mesmo depois desse estudo maravilhoso. Não vai. Depois que terminar essas 16 aulas. Porque ele está te convencendo. Ele não precisa açoitar, ele tem capacidade, irmãos, para convencer você. Precisa ter medo. Mas a primeira coisa que vem é o sentimento de culpa. Isso é oscilar, irmãos. Deus não tem prazer naquele que tem fé como as ondas do mar que vem e vai. E olha, pode ser que seu relacionamento com Deus esteja meio temerário. Porque a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Reveja os seus conceitos. E não tenha culpa mais. Tá? Porque se ele fosse te pegar por todos os seus erros e as tuas falhas, e te bater e te açoitar por conta disso, misericórdia. Né? Então não tenha mais esse sentimento, tenha fé suficiente de que os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento e que agora você tem liberdade de chegar diante do Pai e falar assim, olha, eu estou cheio de fraqueza, tem misericórdia. E você só chega diante do Pai, aquele que se esconde, ele não tem um convencimento do Espírito Santo. Aquele que chega diante de Cristo, ele só chega porque o Espírito Santo leva convencido aos pés de Cristo. Então seja esse cristão, santificado e no processo de santificação, se regenerando, se aproximando
do alvo, assim como diz Paulo. Certo? Seja esse cristão. Compreender a doutrina da justificação é importante para o cristão, de modo que o próprio conhecimento da justificação e da graça é a força motriz que motiva as boas obras e o crescimento espiritual. Assim, a justificação leva à santificação. Além disso, a justificação é uma obra completa de Deus. Completa de Deus significa que o cristão pode ter certeza da sua salvação. Não tenha mais culpa, tenha certeza da sua salvação. Reitero mais uma vez, tenha certeza da sua. Aos olhos de Deus, o cristão tem a justiça necessária para ganhar a vida eterna. Tenha certeza da salvação. Você precisa ter certeza. Deus não tem prazer na dúvida. Deus não tem prazer na dúvida. Próximo slide. Considerações finais. Considerações finais. Eu lembro, só uma brincadeira aqui, é porque cada um faz, né, como não é uma crítica, mas cada um faz como aprendeu, né? Eu coloquei considerações finais, porque uma vez eu fiz um trabalho e era apresentar, o professor passou, olhou e falou: por que você concluiu? Você já conseguiu concluir? Você tem condições de concluir? Então eu aprendi. Ele falou: isso aí não é concluir, é considerações finais. Aí toda vez que eu considerações finais, eu lembro dessa passagem, né? Porque são considerações finais. Quem sou eu para exaurir a profundidade desses princípios? Né? Considerações finais. A exposição em tela não tem por objetivo esgotar o tema, mas apresentar aos cristãos a atualização e a validade dos princípios bíblicos para a atualidade, bem como expor a conexão objetiva, lembra dos princípios? Da relação objetiva do nossa declaração. Nós cremos nisso, gente, porque é objetivo. É como um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Um copiar e colar. É o contrário? Um copiar e colar, tá? É um copiar e colar. A relação objetiva é justamente isso, copiar e colar o que é a Bíblia Sagrada. Nossa declaração de fé é justamente isso. Acabou tudo? Não, eu vou fazer algumas considerações. Então é isso, gente. É um copiar e colar. E serve para quê? Para a gente discutir numa noite como essa. Esses princípios é justamente para isso. Para a gente estudar, dissecar, observar numa noite como essa. Deu pane aí no... objetiva do cremos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com a ortodoxia bíblica. Ou seja, eu insisto na ortodoxia bíblica. Sobre o pecado não é o que você acha, é a ortodoxia bíblica. Sobre o perdão não é o que você acha e o que as pessoas estão expondo aí para alentar a sua consciência. É uma conexão objetiva com o texto sagrado, ortodoxa. Não fique com as ondas do mar oscilando acerca da sua salvação e do seu perdão de pecado. Você já foi perdoado, tenha fé para isso. Tudo isso é ortodoxia, uma ligação objetiva com a Bíblia Sagrada. Tendo exposto isso, irmãos, eu agradeço a Deus pelo convite a mim estendido para participar deste evento. Eu espero que eu tenha me feito claro a todos vocês. Gostaria de continuar, mas o nosso tempo, estamos chegando às 9 horas da noite, e a gente vai encerrar por agora. Vamos orar a Deus, agradecer por esse momento de comunhão em torno da palavra de Deus. Eu acredito que a gente sai daqui mais edificado, mais cheio da presença de Deus, mais capacitado
para fazer a diferença amanhã. Onde é que você vai fazer a diferença amanhã? Você vai fazer a diferença com você. Você vai fazer um ato de introspecção. Olha para dentro de você primeiro. E aí depois você vai chegar para quem está próximo de você e comungar isso, e conversar, e dialogar, e expor. E depois disso, começa a irradiar para toda a casa e para toda a sociedade. As pessoas têm um mau hábito, péssimo hábito de querer controlar o alheio, quando na verdade nem se controla. Tentam curar o alheio, quando na verdade nem são curados. Nem são curados. A palavra de Deus tem que nos curar, irmãos, tem que nos libertar. Tem que trazer novidade de vida. E para isso, Deus tem nos oportunizado momentos como esse. Nos oportunizou um momento para a gente estar em torno da palavra e discutir esses princípios. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de poder falar da Tua palavra. Deus amado, acredito que o Senhor esteve presente conosco, abrindo nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos absorver da melhor forma possível os Teus princípios, as Tuas verdades, as Tuas balizas acerca da nossa vida, acerca do nosso relacionamento com o próximo e com o Senhor. Deus, nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti, ter plena comunhão contigo, porque é isso que promove a salvação plena em Cristo Jesus. Estou falando a pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida, estão com os nomes escritos nos céus, e que o Senhor tem um carinho enorme, tem um cuidado enorme. Continua conosco, nos orientando, meu Deus, da melhor forma possível, porque somos dependentes, inteiramente dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a quem de direito agora. Tá? Graças a Deus, meus irmãos, que bênção, né? Chegamos ao final de mais um curso. Vamos só finalizar aqui. Ganhei um celular e só duas considerações. A primeira é que todos ouviram. Ele me perdoa as dívidas que eu tenho para com ele e está gravado. E a segunda coisa é que a voz grossa é porque ele nasceu primeiro e mamou todo o meu leite. Essas são as justificativas. Natanael Machado chega aqui para trazer a finalização. O pastor não está, não pôde estar, mas o Natanael Machado, que é o representante aqui da congregação, na ausência do pastor, trará aqui, abençoará a cidade e também trará a bênção apostólica. Lembrando para os irmãos que na próxima segunda, a irmã Érica está por aí, eu tinha visto, parece, está ali a irmã Érica, estará também igualmente ministrando a nós um tema muito importante, falando sobre a igreja, corpo de Cristo. Vai ser bênção para todos nós e já rogamos também a oração para que Deus possa estar usando a nossa querida irmã como nunca usou na vida, é assim que nós falamos. É um pedido de oração também para o irmão Antônio. Antônio, cadê o filho do irmão Antônio? Antônio Frank, está no hospital municipal e com pneumonia e é carente das nossas orações. Quantos querem agradecer, Diácono Wagner? Está sendo bem produtivo, né, meus irmãos, essas aulas? Estamos aprendendo muito, né? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém.